Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Estamos hoje encerrando o estudo em torno do livro A Caminho da Luz, pelas mãos de Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel. Hoje é o último programa em torno deste estudo. Este estudo está vinculado ao programa Jesus e o Espiritismo. A partir da próxima semana, nós vamos estudar o livro Roteiro, também de Emmanuel e também pelas mãos de Chico Xavier, com um novo cenário, com uma nova abertura, com uma nova forma de colocarmos os elementos para que você possa ter um programa totalmente novo. Então, a partir da semana que vem, nós iremos começar o prefácio do livro Roteiro. E hoje nós estamos vendo o último capítulo, que propositadamente dividimos em dois pela sua extensão, o Evangelho e o Futuro. Então nós já vimos uma parte em que ele está fazendo uma conclusão do livro, um resumo do que ele viu nos 24 capítulos anteriores. Continua Emmanuel. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que na civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Nós lemos até o momento 3 parágrafos. 2 nos mostra os grandes equívocos que o cristianismo cometeu. Não estamos aqui culpando instituições, não estamos aqui procurando culpar as pessoas pelo equívoco A, B ou C. Não, nós estamos apenas vendo o caminho triste que o cristianismo tomou nos países que dizem ser cristãos. Na Europa, por exemplo, tirando Portugal, Espanha, Itália, nós temos uma Europa que não crê em Jesus. Porque foram tantos abusos em nome dele, guerras, invasões, poder absoluto sendo amparado e protegido pelas religiões, questão da escravatura, que a igreja nunca se posicionou contrário, pelo contrário, ela tinha escravos dentro da própria casa papal e por aí em diante. Então nós vemos que o cristianismo, em parte do mundo cristão,
ele é desacreditado. Nós somos já uma parcela pequena a nível mundial. E a parcela que diz ser cristão está cheia de dogmas, cheia de ritos, cheia de manias que não coadunam com a mensagem do Cristo. Esses dias atrás, no Brasil, nós vemos a barbaridade em nome do Cristo, pedindo isto, pedindo aquilo, abençoando não sei o que para proteger do vírus. Então nós vemos que o que Emmanuel disse há 80 anos atrás é verídico. Até hoje nós encontramos este tipo de situação nos países que dizem ser cristãos. No outro parágrafo lido, ele já nos fala que é chegado o tempo de nós começarmos gradativamente a sairmos desta paralisia espiritual, que não ficaríamos eternamente reféns daquela paralisia. Hoje nós vemos o espiritismo, o espiritualismo, chegando a muitos lugares, chegando à ciência, chegando à filosofia, chegando a conceitos religiosos, teológicos, cooperando assim numa assimilação. Mas ainda vemos uma estrada longa pela frente para conseguirmos verdadeiramente entrarmos nesta época da fraternidade. Regeneração é sinônimo de fraternidade. E nós vimos pela pandemia que o que nós tivemos mais longe foi a fraternidade. Seja de um cidadão para com o outro, a falta de respeito na falta de uso de uma máscara, na aglomeração, religiões procurando voltar antes da hora, com fins lucrativos, não com fins de abrir as suas portas para que as pessoas pudessem receber uma palavra, tomar um passe, passar por uma comunhão. Então nós vemos que ainda vivemos num mundo que os interesses mesquinhos e pessoais falam acima dos interesses da coletividade. Vimos isto na política, vemos isto na política. Então são questões que Emmanuel fala para um futuro, mas sem aqui declinar datas. Continua Emmanuel. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Então, nós vemos que a frase de Emmanuel, ela tem que ser vista com muito cuidado. Ela não foi para a sua época e não está sendo para a época de hoje. Aqui Emmanuel, ele está deixando uma frase para um futuro. Ah, André, esse futuro será quando? Daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos? Não temos data. Ele apenas diz que um dia o Espiritismo, com o seu corpo doutrinário, com o seu conjunto de informações, levará luz, razão e bom senso a muitos assuntos que hoje ainda não são compreendidos, como mediunidade, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos. Aqui ele não está dizendo que o mundo será espírita. Ele não está dizendo que o mundo tornará espírita. Não.
Não, ele está dizendo que o Espiritismo pode sim contribuir e muito para que nós tenhamos uma outra era, uma era em que a espiritualidade, o convívio com os espíritos, os nossos fatores sensoriais estarão mais presentes em nossa jornada terrena. É isto que ele está dizendo, mas ele não dá datas. E ele diz que as trevas, o abismo, aqueles espíritos ainda recalcitrantes no mal, eles estão em agonia, fazendo com que eles tenham e tentem de todas as formas aqui permanecerem. Então nós vemos que o mal está na atualidade em agonia e ao mesmo tempo ele está na casa de muitas pessoas por conta do pânico, do medo. Tudo isto fomenta que a espiritualidade esteja ao nosso lado. Por isso que é muito importante nos momentos de crise coletiva, como um momento pandêmico, nós mantermos a calma, mesmo sendo um desafio grande, mantermos a cautela. No segundo bloco, nós vamos dar continuidade no restante do capítulo 25, que é uma conclusão de Emmanuel em torno do livro A Caminho da Luz. Você está vendo aí na sua telinha? Nós teremos agora em setembro o lançamento do Passos de Luz, volume 3. E você pode adquirir o livro através da pré-venda. Então você entra na loja virtual, loja@acaminhodaluz.com.br, ou você já pode entrar direto através deste QR Code que o Paulo está colocando na sua tela, que já vai dar direto no produto. O livro Passos de Luz, volume 3, é um livro de minha autoria, porém os seus direitos autorais são cedidos ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É um livro de formato de bolso, com mensagens curtas para o nosso dia a dia, mensagens de ânimo, de coragem, de bem-estar. É um livro que podemos usar para nós, podemos dar para os outros também, e estará ajudando e muito as atividades assistenciais que nós temos na cidade de Itapira. Então eu gostaria muito de pedir aos queridos amigos, as queridas amigas que me acompanham neste momento, a entrar na loja virtual e a adquirir o livro. Nós vamos para um breve intervalo e já retornaremos. Voltamos com o nosso estudo, hoje coroando o estudo do livro A Caminho da Luz, um dos livros que eu estudei aqui pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz através do projeto Jesus e o Espiritismo. Este foi o que teve a maior repercussão, este foi a que teve o maior alcance, a maior interação do público, enviando mensagens, dúvidas. Então eu gostaria muito de agradecer. Foram 2 anos, bem dizer, estudando semanalmente este livro, sem falharmos uma semana sequer. E vocês comigo, estudando, interagindo, conversando. Então a minha gratidão. Aproveito para convidá-los, na próxima semana, nós estudaremos o livro Roteiro, também de Emmanuel e também de Chico Xavier como médium. Este livro é fantástico, é um livro também extraordinário, como todos os livros pela mediunidade do Chico, e com uma novidade. O cenário é novo, a abertura é nova, é um programa repaginado, pensando em você que semanalmente me acompanha. Quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer parte da lista de transmissão pelo WhatsApp, é gratuito, é só salvar o nosso número 19, como você está vendo aí, 19 997 782794. Então nós vamos dar continuidade na conclusão do livro A Caminho da Luz. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes,
guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas e do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a da dor, se incumbirá do trabalho que os homens não aceitarão por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Aqui eu vejo em Emmanuel alguns pontos que merecem da nossa parte uma reflexão. Realmente o século XX, ele foi um século diferenciado tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Coisas boas, nós tivemos um avanço tecnológico, científico, social muito grande no século XX. A mulher começou a ter, graças ao bom Deus, o seu devido espaço na sociedade que nós não tínhamos. Nós passamos a ter menos governos ditatoriais e mais governos democráticos. Nós passamos a ter um acesso maior às universidades. Então nós vemos que em muitas coisas o século XX ele foi extraordinário. O século XX também foi marcado pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, invasões menores que marcaram também o século XX, mas nós não tivemos a gripe espanhola também, mas nós não tivemos, por assim dizer, o desfecho que Emmanuel nos diz. O século XX não foi, propriamente dito, este século da separação. Pode ter sido, sim, para uma geração. Mas eu vejo que agora, na pandemia, no século XXI, nós estamos tendo mais exatidão do que Emmanuel disse. Se nós ficarmos apenas no século XX, a nossa análise será superficial. Carregando os avanços e os atrasos do século XX e fazendo uma análise para o século XXI, nós já começamos a ver que Emmanuel mostra que esta varredura ela é gradativa. E aqui Emmanuel diz que começará no século XX, mas ele não disse quando ela terminará. Então, de fato, ela começou no século XX. De fato, iniciou este processo das escolhas, mas aqui nós não temos o prazo de quando terminará este momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas podem perguntar, é para eu me preocupar com as informações de Emmanuel, com o que o mundo tem vivido? Não, não é para nos preocuparmos, mas ao mesmo tempo também não é para acharmos que está tudo bem, que está tudo normal, que está tudo mil maravilhas. Não, nós estamos passando por um momento espiritualmente falando de profundas modificações, mesmo que eu não tenha os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. O mundo está mudando,
O mundo está gradativamente saindo do estágio de provas e de expiações. Porém, aqui Emmanuel não deixa um prazo, até tanto modificará. Não, ele diz que estamos mudando e ele vai analisando fatos que já vivemos e fatos que estamos vivendo. Ele continua descrevendo: todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Então nós encerramos aqui a leitura do capítulo 25 e agora nós vamos aproveitar os últimos minutos para lermos a conclusão de Emmanuel, apenas para deixarmos tudo aqui registrado em nosso programa. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Agradeço a vossa colaboração em face de mais este esforço humilde do nosso grupo na propagação dos grandes postulados do Espiritismo evangélico, como agradeço também à misericórdia divina, o bendito ensejo que nos foi concedido. Em nosso modesto estudo da história, um único objetivo orientou as nossas atividades, o da demonstração da influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica. Nossa contribuição pode pecar pela síntese excessiva, mas não tínhamos em vista uma nova autópsia da história do globo em suas expressões sociais e políticas, e sim revelar mais uma vez os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Sinto-me feliz com a vossa colaboração dedicada e amiga. Algum dia, Deus me concederá a alegria de falar dos laços que nos unem de épocas remotas, porque não é sem razão que nos encontramos reunidos e irmanados no mesmo trabalho e ideal. Reitero-vos aqui meu agradecimento, comovido e sincero. Quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes,
devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina, sob a égide do seu divino amor. Prometemos, tão logo seja possível, um ensaio do gênero romântico, permitirá a Deus que sejamos felizes. Assim o espero, porque não ponho em dúvida a sua infinita misericórdia. Que Deus vos guie e abençoe, conservando-vos a tranquilidade sagrada dos lares e dos corações. Emmanuel, 21/9/1939. Chegamos no fim deste estudo, no fim deste programa. Tenhamos uma semana de muita paz e até o próximo programa, Jesus e o Espiritismo.